Antes de qualquer palavra de oração, silencie o coração por um instante. Respire fundo. Existe um motivo eterno para você estar vivo hoje. Não foi sorte, não foi acaso, não foi apenas rotina. Foi misericórdia. A misericórdia de Deus te encontrou antes mesmo de seus pés tocarem o chão nesta manhã. Enquanto você dormia, o Senhor sustentou sua respiração, guardou seu coração batendo, protegeu sua vida de perigos que você nunca chegou a perceber. Há livramentos que jamais saberemos. E isso também é amor. Quando você olha para trás, talvez enxergue dores, quedas, erros e escolhas difíceis. Mas, se olhar com os olhos da fé, verá algo maior. Deus te carregou em momentos em que você achava que estava andando sozinho. Ele permaneceu quando muitos foram embora. Ele ficou quando você não tinha forças nem para orar. Por isso, a misericórdia de Deus não pode ser tratada como algo comum. Ela não é barata. Ela nasce do coração santo de um Deus santo. E ainda assim é oferecida livremente a nós, todos os dias. Muitos acreditam que Deus só é bom com quem merece. Mas a verdade é simples e libertadora: ninguém merece. Aos pés da cruz, todos somos iguais. Todos precisamos de graça. Todos precisamos de perdão. Todos precisamos de ajuda. E se hoje você se sente fraco, indigno ou distante, saiba, a misericórdia de Deus não depende da sua perfeição, ela depende do caráter dele. Se essa verdade falou com você, escreva amém nos comentários e continue comigo nesta oração. Talvez você tenha acordado hoje carregando um peso no peito. Culpa, arrependimento, medo de ter ido longe demais. Pensamentos que sussurram que você falhou, que decepcionou a Deus, que já não merece voltar. Mas isso não vem do Senhor. Deus não te acordou hoje para te acusar. Ele te acordou porque ainda há graça disponível. Porque ainda existe um caminho de retorno. Porque o amor dele não se esgota quando você erra. A palavra nos lembra que o Senhor é bondoso, compassivo e paciente. Ele não vira o rosto quando um coração decide voltar. Pelo contrário, ele espera. Ele chama. Ele acolhe. Se você se afastou, pode retornar. Se caiu, pode se levantar. Se colocou sua confiança em pessoas, planos, dinheiro ou hábitos que não preencheram o vazio da alma, hoje é o dia de voltar o coração para Jesus. O inimigo tenta convencer você de que seus erros encerraram a história. Mas Deus escreve histórias de restauração justamente onde parecia haver apenas ruínas. Ele não está procurando motivos para te rejeitar, ele está esperando um coração disposto a se render. Assim como o pai da parábola correu ao encontro do filho que voltou quebrado, Deus também corre em sua direção quando você decide retornar. Não com reprovação, mas com braços abertos. Não é sobre perfeição. É sobre arrependimento sincero. É sobre um coração que diz: Pai, eu preciso de ti. Se você sente que Deus está te chamando de volta hoje, escreva "Eu volto, Senhor" nos comentários. Muitas pessoas permanecem presas não porque Deus as rejeitou, mas porque acreditaram que o passado as desqualifica. Elas oram, mas carregam vergonha. Louvam, mas ainda se sentem condenadas. Caminham, mas com o peso de algo que Jesus já levou na cruz. A verdade é simples e libertadora: a misericórdia de Deus não depende do que você fez ontem. Ela depende de quem Ele é hoje, e Ele continua sendo fiel. Quando você confessa, Deus perdoa. Quando você retorna, Ele limpa. Quando você se rende, Ele restaura. Deus não é inconstante como os homens. Mesmo quando seu coração esteve dividido, Ele permaneceu firme.
Mesmo quando você foi fraco, Ele continuou sendo forte. A fidelidade de Deus não oscila conforme o seu desempenho. O Senhor não quer que você viva em uma prisão cuja porta já foi aberta. A condenação tenta te empurrar para longe, dizendo que não há mais saída. Mas a convicção do Espírito aponta para Jesus e diz: venha. Ainda há graça. Você não precisa continuar se punindo. O castigo que te cabia foi colocado sobre Cristo. Deus não está revivendo seus erros, Ele está oferecendo um novo começo. Ele apaga, remove, lança fora. Não porque o pecado não importou, mas porque a misericórdia fala mais alto. É escolha dele amar, perdoar e recomeçar com você. Hoje, receba essa verdade: em Cristo, você não é definido pelo que fez, mas pelo que Ele fez por você. Se essa palavra trouxe alívio ao seu coração, escreva "Recebo a misericórdia" nos comentários. Quando erramos, a reação mais comum é se afastar. O silêncio cresce, a oração diminui, e o coração se esconde. Mas Deus nunca te chamou para fugir dele quando você falha. Ele te chama para correr em sua direção. Há uma mentira antiga que tenta se repetir: agora Deus está decepcionado com você. Mas a palavra mostra outra realidade. Deus não se afasta do coração arrependido. Ele se aproxima. Ele acolhe. Ele restaura. Veja o coração do Pai. Quando o filho pródigo voltou, não encontrou portas fechadas, nem palavras duras. Encontrou braços abertos. O Pai correu ao seu encontro. Essa é a postura de Deus diante de quem retorna com sinceridade. O Senhor não está procurando motivos para te rejeitar. Ele está esperando um sinal de rendição. Um coração que diga: Pai, eu preciso de ti. E quando isso acontece, a graça se manifesta com força. Deus não te acordou hoje para te lembrar do seu erro, mas para te oferecer mais uma chance. Mais um dia de misericórdia. Mais um passo em direção à cura. Você não está atrasado demais. Você não foi longe demais. O trono que você se aproxima não é de julgamento, é de graça. É ali que a força vem. É ali que o fardo fica mais leve. É ali que o coração encontra descanso. Hoje, não fuja. Volte. Corra para Deus com tudo que você é, até com o que está quebrado. Se você decide correr para Deus hoje, escreva-lhe "Eu volto para o Pai" nos comentários. Muitas pessoas até se arrependem, mas continuam presas à culpa. Oram, mas ainda se sentem indignas. Louvam, mas carregam vergonha no coração. Isso não vem de Deus. Deus não quer você vivendo em uma prisão que Ele mesmo já abriu. A palavra é clara: em Cristo, não existe mais condenação. O que existe é correção com amor, direcionamento e restauração. Condenação te empurra para longe de Deus. Convicção te traz de volta para perto dele. Quando você confessa, Deus perdoa. Quando você retorna, Ele purifica. E quando Ele purifica, Ele não fica relembrando o passado. Ele escolhe apagar. Ele decide não usar seus erros contra você. Deus não finge que nada aconteceu, mas Ele escolhe não te definir pelo que aconteceu. A misericórdia faz parte de quem Ele é. É por isso que você pode levantar a cabeça hoje. Não porque foi perfeito, mas porque Ele é fiel. Você não precisa continuar se punindo. Jesus já levou o castigo. Você não precisa viver preso ao ontem. A graça te chama para viver o agora com liberdade. Aceite isso no seu coração. Deus não te acusa, Ele te cura. Deus não te rejeita, Ele te transforma.
Deus não te abandona, Ele te renova. Hoje é dia de soltar a culpa e abraçar a graça. Se você recebe essa libertação, escreva sem condenação, só graça nos comentários. Nem sempre você percebeu, mas a misericórdia de Deus esteve te sustentando o tempo todo. Houve dias em que você quase desistiu. Momentos em que parecia que não daria conta. Situações que, humanamente, deveriam ter te quebrado. E mesmo assim, você permaneceu de pé. Isso também é misericórdia. Deus te protegeu de perigos que você nunca viu. Te livrou de decisões que poderiam ter destruído seu futuro. Te deu força quando suas emoções estavam esgotadas. Muitas vezes, Ele te carregou quando você achou que estava caminhando sozinho. A misericórdia não aparece só no perdão dos pecados. Ela se manifesta na paz que surge sem explicação, no livramento silencioso, na força inesperada, na porta que se fechou para te proteger. Talvez você não entenda tudo o que viveu, mas uma coisa é certa: Deus não te abandonou em nenhum momento. Se você chegou até aqui, foi porque a mão dele te sustentou. Hoje, reconheça isso. Reconheça que a graça te acompanhou nos dias bons e nos dias difíceis. Reconheça que, mesmo quando sua fé estava fraca, a fidelidade de Deus permaneceu firme. Essa consciência gera gratidão. E a gratidão abre ainda mais espaço para a presença de Deus agir na sua vida. Se você reconhece que foi sustentado pela misericórdia de Deus, escreva: "Foi Deus que me sustentou" nos comentários. A misericórdia de Deus não se limita ao passado. Ela age no presente e prepara o futuro. Ela cura feridas que ninguém vê, restaura áreas que foram machucadas pelo tempo, pelas decepções e pelas perdas. Deus conhece as dores que você não consegue explicar. Ele vê as lágrimas que caíram em silêncio. Ele sabe onde o coração se fechou para não sofrer mais. E é exatamente ali que a misericórdia dele quer tocar. Quando Deus estende sua misericórdia, Ele não apenas perdoa, Ele fortalece. Ele não apenas acolhe, Ele protege. Ele não apenas levanta, Ele renova por dentro. Há uma paz que só Deus pode dar. Uma segurança que não vem das circunstâncias, mas da certeza de que Ele está cuidando de tudo. Mesmo quando você não entende, mesmo quando o caminho parece incerto, a misericórdia continua operando. Talvez você esteja cansado, sobrecarregado, precisando de descanso na alma. Hoje, Deus te convida a repousar nele. A confiar mais. A entregar o que pesa. A permitir que Ele faça o que só Ele pode fazer. A misericórdia de Deus não é frágil. Ela é firme, constante e suficiente para te sustentar em qualquer estação da vida. Se você crê que a misericórdia de Deus está renovando sua vida hoje, escreva: "Senhor, eu confio na tua misericórdia" nos comentários. Muitos só buscam a Deus quando tudo quebra, quando o chão some e as forças acabam. Mas a vida com Deus não foi feita apenas para momentos de desespero. Ela foi feita para todos os dias. Você precisa da presença de Deus quando está construindo, não só quando está consertando. Precisa da palavra quando está forte, não apenas quando está fraco. Precisa da oração como relacionamento, não como último recurso. Deus deseja caminhar com você no ordinário, nas decisões simples, nos passos silenciosos. Ele quer ser parte da sua rotina, não apenas do seu socorro. Buscar a Deus diariamente não é tentar merecer amor. É responder ao amor que já foi dado. É reconhecer que sem Ele, até os dias bons perdem sentido. Quando você cria raízes nele, as tempestades não te arrancam. Quando você permanece nele, o medo não domina. Quando você confia nele, o futuro deixa de ser uma ameaça e se torna esperança.
Hoje, Deus te chama para uma fé constante, madura e viva. Uma fé que não depende do caos para existir. Se você decide buscar Deus todos os dias, escreva "Minha vida está em Deus" nos comentários. Há dias em que o corpo até continua, mas o coração está cansado. Dias em que a fé parece silenciosa, a esperança enfraquece e a alma pede descanso. Deus conhece esses dias. Ele não se assusta com o seu cansaço. Você não se aproxima de um Deus duro, exigente e impaciente. Você se aproxima de um Salvador gracioso, que entende suas limitações e oferece descanso verdadeiro. Quando você sente que não tem forças nem para orar direito, a graça ora por você. Quando suas palavras faltam, Deus entende o silêncio. Quando suas lágrimas caem, Ele recolhe cada uma. Deus não mede sua fé pela intensidade do seu ânimo, mas pela sinceridade do seu coração. Mesmo cansado, você ainda está aqui. Mesmo ferido, você ainda busca. Isso já é fé. A graça não te cobra performance. Ela te sustenta. Ela te envolve. Ela te lembra que você não está sozinho nessa caminhada. Hoje, permita-se descansar nos braços de Deus. Entregue o peso. Solte a pressão. Confie que Ele continua trabalhando, mesmo quando você precisa parar. Se você precisa desse descanso em Deus, escreva "Senhor, eu descanso na Tua graça" nos comentários. Hoje, Deus te chama para voltar com o coração inteiro. Não importa o quanto você se afastou, nem quantas vezes errou. O convite continua aberto. A misericórdia continua disponível. A graça continua suficiente. Voltar para Deus não é um ato de medo, é um ato de confiança. É reconhecer que fora dele nada satisfaz, e nele tudo encontra sentido. Quando você se entrega, Ele restaura. Quando você confia, Ele conduz. Quando você se rende, Ele renova. Deus não te trouxe até aqui por acaso. Cada palavra, cada lembrança, cada toque no coração faz parte de um chamado de amor. Ele deseja renovar sua mente, fortalecer sua fé e alinhar seus passos ao propósito dele. Hoje é dia de deixar o passado no lugar certo. Dia de receber novas misericórdias. Dia de caminhar com esperança, sabendo que Deus continua escrevendo sua história com cuidado e fidelidade. Que sua vida permaneça enraizada nele. Que sua fé seja diária. Que seu coração encontre descanso. E que a graça do Senhor te acompanhe em todos os caminhos. Agora, entregue tudo a Deus e confie, Ele é fiel para completar a obra que começou em você. Se esta oração falou com você, escreva "Amém", eu confio nos comentários, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e permaneça conosco para mais momentos de fé e esperança.